Fazer uma oração para a gente iniciar. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, agradecer porque o Senhor nos despertou, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas no dia de hoje. Pai, nós queremos te engrandecer e te glorificar, queremos consagrar a Ti, ó Pai, essa semana que se inicie, que o Senhor, ó Pai, possa fazer com que todos os seus planos possam ser cumpridos, ó Pai, nas nossas vidas, nesse novo ciclo semanal que começou ontem. Pai, que esse estudo possa nos alinhar na Tua vontade, possa nos alinhar, ó Pai querido, com aquilo que o Senhor determinou para nós em relação, ó Pai querido, à nossa integralidade no Senhor, que nós possamos viver o reino de Deus com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito e com todas as nossas forças e inteligência. Pai, que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu escolhi esse tema sobre o corpo, sexualidade e integração, porque é um dos temas que são mais complexos na vida da mulher. A mulher, ela às vezes se arruma para sair e na hora de sair ela se sente meio cabisbaixa, achando que está ruim, que a roupa está ruim, que não tem roupa para a ocasião, ou que o corpo não está legal, e acaba que nós somos afetadas em todas as dimensões da nossa vida, né? Seja no corpo, seja na alma, seja espiritualmente falando. E uma coisa que a história trouxe para nós é exatamente esse desintegrar aquilo que é inteiro. Então, lá na época do iluminismo, começou-se a ideia de separar o que é espiritual do que é do corpo, do que é emocional, e isso nos fragmentou e fragmenta até hoje. Então, olhar para nós como alguém que ocupa um lugar no universo, um lugar de importância no universo, muda tudo dentro de nós. Muda a nossa forma de se relacionar com Deus, muda a nossa forma de nos relacionar com os outros e muda a nossa forma de nos relacionar sexualmente também. Então, toda essa dimensão que somos nós interfere em como a gente vai ter saúde ou não, seja mental, seja espiritual, né, no nosso dia a dia. Então, o corpo, deixa eu só mudar esse slide aqui, que não é o primeiro. O corpo, ele é o lugar onde Deus usa para se comunicar conosco e também para nos colocar em movimento. Então, a gente tem uma tendência, às vezes, a estar parada no mesmo lugar, a procrastinar muito. Então, tudo isso vai envolver as 3 esferas. Então, quando você lê assim, eu sou o meu corpo, pensa em como você se sente quando você fecha os olhos e pensa assim, eu sou o meu corpo. O que eu sinto quando eu olho para essa frase? Eu sou o meu corpo. E quando a gente para analisar, a gente vive a vida tão no automático que às vezes a gente não se percebe como um corpo ocupando um espaço no lugar. É bem legal isso, porque uma vez eu fiz uma meditação que a pessoa que estava guiando a meditação, ela falou exatamente assim, perceba o lugar que você ocupa no espaço que você está. A gente não percebe. É tão automático que a gente não percebe que para eu estar sentada aqui, para a Lê estar sentada ali, nós estamos ocupando um lugar no espaço. Eu estou preenchendo um lugar no espaço, né? O meu corpo preenche um lugar. No lugar onde eu estou, não tem como ter outra coisa, não tem como ter outra matéria, porque duas matérias não vão ocupar o mesmo lugar, né? Isso é lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, não tem como. Um vai preencher um espaço, o outro vai preencher outro espaço. E parece, assim, pequeno, né, ínfimo, mas não, o Senhor nos fez para ocuparmos um lugar. E esse lugar é um lugar de importância. Então, eu sou o meu corpo.
Então, você pensa, você concorda com essa afirmação ou você discorda dela? E por quê? E por quê? Será que eu pensei no meu corpo dessa maneira? Então, essa questão da corporeidade, ela é da existência humana, eu preciso entender isso. Eu sou importante, Deus me colocou para ocupar esse espaço de importância nessa geração que eu estou, nesse lugar onde eu estou, nesse tempo onde eu estou. É como a gente lê lá em Esther, né? Foi para esse tempo que Deus te escolheu. Quem sabe foi para esse tempo? Foi para esse tempo. Por quê? Porque nós estamos ocupando um lugar no espaço nesse tempo. Então, foi para esse tempo. Você é importante. Não só as coisas que você faz são importantes, mas o ser você é importante. Então, para a gente iniciar esse estudo, nós vamos olhar um pouco para essa dimensão teológica do corpo. O corpo é teológico, foi Deus quem criou. Todas as coisas existentes no mundo, elas têm explicação teológica. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Então, o corpo, ele é o lugar da revelação, da encarnação e do sacramento, ele é sagrado. Então, a teologia cristã, ela não vai ver o corpo como algo secundário, mas como parte da vocação humana. Como, como, como pregarão, como ouvirão, se não há quem pregue? Como que a gente prega? Com o nosso corpo, com a nossa voz, com o nosso testemunho, preciso do corpo. Em toda a escritura, e na tradição da igreja, o corpo aparece como um lugar concreto onde Deus se revela, ele cura, ele convoca, ele habita e ele transforma. Então, no corpo o Senhor vai habitar, no corpo o Senhor vai curar, no corpo o Senhor vai transformar. E quando a gente olha para as nossas emoções, a gente compreende que nosso corpo também guarda as nossas emoções. Então, o Senhor vai agir para curar o nosso corpo, porque o nosso corpo é importante para ele. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui, lendo o texto de Gênesis 1:31. O corpo como mistério criacional. O corpo como mistério da criação, né? Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria a mulher, ele faz de uma forma maravilhosa, maravilhosa. Como diz o salmista, né? De uma forma estrondosa. Deixa eu ver. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o sexto dia. Olha que interessante. O Senhor, quando ele cria todas as coisas, ele fala assim, a Bíblia diz que Deus olha e fala, e viu Deus que era bom. Mas quando ele cria o ser humano, ele olha e diz, foi muito bom. Foi muito bom. Ou seja, foi a obra mais sublime que eu criei, foi o ser humano. Então, quando a gente olha no nascimento, quando a gente olha no crescimento da criança, não existe explicação para isso. Quando alguém planta uma semente, ele pode regar essa semente, ele pode adubar essa semente, mas ele não sabe explicar como que o crescimento acontece. As coisas que Deus criou são maravilhosas. E é interessante que lá no versículo 26, Deus fala assim: e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Às vezes a gente pensa assim, Deus criou o homem primeiro e depois ele criou a mulher. Isso está teologicamente errado. Deus cria o homem e a mulher no mesmo momento. Então, eles têm o mesmo valor eles estão equivalentes em valor. Às vezes, a gente pensa que Deus criou o homem primeiro, porque o homem é o cabeça, porque o homem é assim, e a gente dá uma supervalorização no homem. Mas, na verdade, os dois são valorosos na mesma medida, no mesmo patamar. Pode falar, Lei.
Habilita seu microfone. Ô Lília, por que fala assim, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só e criou-lhe uma adjuntora? Não dá a Sim, impressão que ela foi criada depois? sim, mas esse versículo aqui, na verdade, ele tira ela do homem, mas ela já estava no homem, Tá, entendi. entendeu? Ela já estava no homem. Então, aqui nesse versículo, no 26, depois no 27, né, ele vai falar que a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Ela já estava contida no homem. Então, Ah, Deus tá. só tira ela do próprio homem. Por quê? Porque eles são a mesma carne, né? Entendi. Então, ele vai tirar do lado, tem até um livro que é 12 Mulheres Extraordinárias, eu acho que é isso, 12 Mulheres Extraordinárias da Bíblia, não me lembro bem se é esse o título. E o autor, ele começa falando assim, que Deus não criou a mulher da cabeça para que ela não fosse superior ao homem. Não criou ela do pé para que ela não fosse pisada pelo homem, mas ele tirou ela do lado para que ela andasse lado a lado com ele, nessa equivalência de que ela não é maior e também não é menor. Então, o que que acontece? Ao longo das eras, até é uma questão da queda mesmo, né? Que o homem, ele olha para a mulher e culpa a mulher, é como se a mulher fosse a que tirou ele do jardim. Ele vai culpar a mulher por isso. E aí começa uma cultura de patriarcado, que é uma briga que a gente tem até hoje. Por exemplo, mulheres no ministério não pode, né? Mulher não pode ensinar, mulher tem que ficar calada. E isso não é porque, não, mas lá, né, o apóstolo Paulo fala X coisa. Não é esse o contexto do que o apóstolo Paulo fala. Ele fala no contexto que ele estava vivendo de uma confusão que estava tendo naquela igreja. Então, não é que a mulher devesse ficar calada constantemente. Então, se fosse isso, Deus não teria usado mulheres ao longo da história. E Deus usou muito as mulheres ao longo da história. Jesus teve o auxílio de muitas mulheres ao longo da vida dele, do ministério dele. Então, a mulher, ela tem a sua importância, a sua equivalência. Mas a cultura do patriarcado é que tirou isso, né? Então, existe muita sabedoria na mulher, colocada por Deus, e que muitas vezes é sufocada pela cultura do patriarcado, pela cultura também das mídias com os corpos esculturais, e a mulher vai se sentindo inferior, né? Ela não se valoriza, ela não consegue se perceber em Deus, ela ama a Deus, mas ela não consegue ser plena, olhar para si e ser plena. É como a gravidez, por exemplo, que às vezes estraga o nosso corpo, né? E aí a gente vai olhar e vai falar assim, eu fico chateada com isso, mas a graça de ser mãe deve ser maior do que a dor, às vezes, de ter as marcas no corpo, né, de estragar o corpo, mas isso vai sendo implementado na nossa mente, vai sendo colocado dentro da nossa mente ao longo do tempo, e vai sendo colocado em nós também a questão da má alimentação, que a gente já falou algumas vezes, né, aí é claro que uma pessoa que tem má alimentação, a pele é diferente, né? O corpo é diferente, fica inflamado, fica isso, fica aquilo. Por quê? Porque a gente não se olha com esse cuidado de tamanha importância, né? Tamanha importância. A gente percebe que o homem, ele é induzido para o esporte desde pequeno. Né? Ele gosta de futebol, ele vai jogar bola na rua com os amiguinhos, ele vai fazer alguma coisa desde pequeno. A menina não, a menina já é induzida a brincar de boneca, de panelinha dentro de casa, quietinha. Quietinha. Ela não é ensinada a se cuidar. Ela não é ensinada a praticar algo. E isso vem de muitos, de geração para geração. Né? É claro que as atividades são diferentes, que os corpos, a estrutura do masculino é diferente da do feminino, que as coisas são diferentes, mas não podem perder a importância que tem. Né? E a gente percebe que Deus forma a mulher de uma maneira muito espetacular, muito sábia e cheia de propósito.
A mulher, ela é uma tipologia da glória de Deus. Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem, como a gente lê aqui no 27, ele cria a mulher junto. Então, eles são criados juntos, ambos a imagem de Deus, o que promove a igualdade espiritual. O homem não é mais importante que eu, né? Nós somos importantes iguais. Isso deve permanecer na nossa mente, isso deve permanecer no nosso coração. E aí, depois, lá no 2:22, é que Deus vai retirar a mulher do homem. Ele vai retirar a mulher do homem. E que fala, o original vai falar que do lado, né? O original não vai usar a costela. Do lado, o Senhor retira a mulher e toma, e forma, né? Tira ali a costela, sim, mas ele vai enfatizar, o original vai enfatizar que é do lado. Isso significa que ele vai manter essa questão da equivalência. A mulher é formada a partir do homem. Então, ela é criada no homem e formada a partir do homem. É muito lindo isso. É muito lindo, porque um é pertencente um do outro. Então, aquilo que falta em mim, eu preciso no outro. Então, a gente vai até entrar nesse viés de olhar para o homem, às vezes de uma maneira competitiva. Isso acontece por causa da queda. Porque antes da queda não era competitivo, antes da queda era juntos um do outro, ao lado um do outro, interagindo um com o outro e suportando realmente. O suportar é o dar suporte, dando suporte um para o outro, para que a administração do jardim ficasse bem, ficasse tudo certo. E é interessante isso, porque o homem tinha o seu papel ali no jardim e a mulher também tinha o seu papel ali no jardim, porque eles trabalhavam. O trabalho não é consequência de pecado. O trabalho foi entregue para o homem antes, né? O suor e o sofrimento, a dor que foi entregue depois, a maldição sobre o trabalho, mas o trabalho foi entregue antes. Então, a palavra usada para ajudadora, que a gente usa muito aqui nas nossas traduções em português, no hebraico é ezer kenegdo. Eu já falei sobre essa palavra algumas vezes já, que não significa subordinada. E aí, o que vai acontecer? A gente vai falar uma coisa assim, né? Vai estudar mais profundamente com os homens sobre essa questão. Às vezes eles dão uma encrescada, assim, né? Nossa, mas como assim que não é subordinada? Não é subordinada, não significa subordinada. É aquela que está ao lado com força correspondente e, às vezes, confrontuosa. Por quê? Porque a mulher, ela acaba percebendo coisas que o homem não percebe. Porque Deus cria essa estrutura de percepção da mulher diferente da do homem. A mulher, ela tem visão das coisas, ela tem uma visão mais alargada. O homem, ele foi criado para proteger a mulher, para proteger a sua família. Então, o foco dele vai ser numa coisa só. O foco dele, ele vai estar entregue numa coisa só. Enquanto a mulher, não. Enquanto a mulher está vendo as coisas amplamente. Amplamente. Então, ela percebe que ele vai fazer um negócio errado, que ele está dando um passo maior do que a perna. Então, às vezes, ela vai ter que usar o quê? O confronto, para mostrar para ele que, né, que não vai dar aquilo ali. Mas esse confronto é o que eu sempre chamo, né, de confronto em amor. Então, na leitura original do hebraico, essa palavra não sugere, nunca sugeriu inferioridade, mas uma parceria funcional e espiritual. Eu fico pensando nas pessoas mais antigas, né? Que elas viviam para servir os maridos, e elas eram colocadas nesse lugar de inferioridade. Quando eu falo servir, a gente também serve os nossos maridos hoje, claro. A gente serve a nossa família, né? Você vai cozinhar, você está servindo. Você vai lavar uma roupa, você está servindo. E que isso seja com alegria e tudo. Mas onde as emoções delas não eram respeitadas, a sexualidade delas não eram respeitadas, às vezes nem o seu momento, né, de período menstrual não era respeitado para a sexualidade. Por quê? Porque eles ainda falavam a respeito disso, a respeito de serem senhores delas,
né, de não respeitar aquilo que elas tinham ali como vontade, como importância. Então, essas mulheres ficavam muito frustradas. Hoje a gente já tem uma voz mais ativa, mas sofreram muito em relação a isso. E como os traumas ficam no nosso corpo, às vezes a gente ainda tem essa tendência de se colocar abaixo, né, de se colocar abaixo e não se colocar como igual para trazer esse respeito para si, esse posicionamento para si. A sabedoria foi colocada dentro da mulher e nos guia profundamente. Por isso que a Bíblia fala, lá em Eclesiastes, que a mulher sábia edifica a casa, é um papel dado para a mulher. A edificação é um papel dado para a mulher, não é para o homem. Então, todas as vezes que a gente fala em edificação, a gente pensa numa construção, que a gente vai furar uma vala, que a gente vai colocar pedra dentro daquela vala, que a gente vai colocar ferragem dentro daquela vala, que a gente vai colocar o cimento, que a gente vai... Porque tem que ter base, tem que ter estrutura, depois a gente começa a levantar os tijolos, depois a gente põe as janelas, depois a gente vai para o acabamento e a casa fica bonita, a gente entra e vai morar. Então, é uma construção. E depois da gente passar por gerações tão disfuncionais, a gente fica com a incumbência de fazer uma construção bem feita, às vezes com um homem todo disfuncional, né? A gente, às vezes, tem essa incumbência ali de conseguir fazer uma edificação bem feita dentro do nosso lar. E às vezes é mais fácil desistir do que edificar. Mas essa edificação é o papel da mulher. Né? A sabedoria da edificação é o papel da mulher. Só que essa sabedoria, que muitas de nós confundimos, não é dizer sim para tudo e bater continência para tudo. Isso não é sabedoria. Essa não é uma construção correta. Imagina se no lugar da pedra, alguém fala assim, não coloque isopor. Porque hoje a gente tem o EPS, né? Eu não sei se vocês... conhecem um pouquinho sobre isso. Aqui perto da minha casa tem uma casa que foi construída em EPS, que é um isopor. Mas a base da construção não é EPS. Vamos dizer que o homem chega e fala assim, não, vamos colocar isopor na base? Sua casa vai cair, se você obedecer ele. Não, tem que ser pedra. Não, tem que ser cimento puro, não, tem que ser ferragem. Tem que ser assim mesmo, é mais pesado, não tem problema. Não tem problema. Mas é isso que nós vamos colocar, e às vezes você vai ter que ser firme para poder se impor ali, e no primeiro momento isso pode gerar um atrito, mas ele vai percebendo que a sabedoria está em você. Né? Então, a sabedoria, que também é conhecida como Sofia, é descrita em termos femininos e divinos como companheira da criação. A sabedoria é descrita como feminino. A figura feminina, ela é associada a quê na criação? A inteligência, você é inteligente, não aceite jamais falar assim, eu sou burra, eu tenho dificuldade de aprender e tal, porque alguém falou isso para você. Às vezes, seu pai, sua mãe, quando fazia um exercício, um dever de casa, né? Ai, menina, mas você não aprende nada, porque você é assim, você é assado. Isso não é verdade sobre você. A inteligência, ela é natural para você. Ela é natural. Então, você não pode ficar repetindo uma coisa que não é realidade, que não é verdade. Então, a figura feminina já é associada com inteligência, com inspiração. É aquilo que você sente as coisas, você tem a inspiração do alto. Com criação, você tem facilidade de criar. No nosso jejum, eu tenho colocado, assim, a minha criatividade para falar, né? Então, eu vou criando as receitas, né? E ontem eu fiz um bolo que eu falei, meu Deus, eu faria um bolo de aniversário com essa receita. De tão fofinho, Ale, que o bolo ficou e saboroso. E aí, eu fiquei pensando, né, porque eu já trabalhei em confeitaria, né, há muitos anos atrás, e aí eu falei, gente, olha que interessante, né, como que a gente pega uma coisa que a gente sabe e a gente consegue aplicar numa coisa totalmente nova. Enquanto às vezes a gente está desesperada buscando uma receita, eu falei, eu vou tentar fazer um bolo exatamente como eu faço um bolo tradicional.
né? E aí é uma receitinha que eu tenho, que a gente bate primeiro os ovos com o açúcar, até ela crescer, crescer, e ficar com aquela espuminha, tipo pão de ló. Eu fiz um bolo tipo pão de ló, com uma farinha sem glúten, sem lactose, com um açúcar 100% orgânico, que é o mascavo, né? Bem pouquinho, eu falei, é muito pouco, e talvez não vá dar aquele ponto, e ficou perfeito. Perfeito. Por quê? Porque a criatividade está em nós. É natural, nosso. Eu me lembro também que quando os meus filhos eram pequenos, a facilidade que eu tinha de inventar coisas com o que tinha em casa. Sabe, às vezes, ai, não gosto sem dinheiro para comprar uma coisa para o lanche, deixa eu ver o que tem aqui. Eu preciso ser criativa para inventar uma coisa que eles olhem e falem assim, que delícia, que coisa maravilhosa, né? Porque criança é assim, eles olham e falam, só tem pão, né? Eles são assim, e aí você vai ter que usar o quê? Criatividade. Está em nós a criatividade, já é nossa, né? E também o Senhor colocou em nós o governo espiritual. Vocês podem perceber que na casa de vocês, as meninas, você pode ter filhas, ou você pode ser mãe só de meninos, ou você pode ser a única, enfim, você pode ser a única mulher da sua casa. Você vai perceber que a conexão com Deus, ela é mais profunda entre as mulheres, porque a mulher, ela chega diante de Deus com as suas emoções. Ela chega com o coração quebrantado. O homem, ele já tem mais dificuldade. Então, o governo espiritual é da mulher. É da mulher. Vocês podem perceber que a teologia mesmo, ela é buscada mais pelos homens do que pelas mulheres. Quando a gente fala de teologia acadêmica, ela é mais dos homens. Dificilmente você vê mulheres. Eu mesmo. Eu sou uma pessoa, eu conheço uma outra que é uma professora também, que ela é teóloga, mas ela não fala de emoções como eu, ela fala de hermenêutica, e assim, no doutorado dela, ela é a única mulher entre uns 12 homens. Por quê? Porque os homens, eles vão para esse lado mais racional das coisas. Eles não olham como a gente olha, e a gente vai perceber a diferença, porque quando ela ensina sobre a hermenêutica, ela vai falar e ela coloca, assim, as emoções, ela fala assim, como que nós vamos preparar um sermão? Não leia esse sermão como se fosse uma coisa mecânica, você precisa colocar vida, você precisa colocar entonação no seu sermão, você precisa tal, aí a gente percebe que a feminilidade dela atuando ali, que você precisa ter uma técnica que vai envolver os irmãos de forma emocional. Então, ela faz diferente. Então, nós temos um governo espiritual. Lá, a Bíblia, né, lá em Provérbios, fala que a mulher virtuosa, ela vale mais do que muitos rubis, e que o homem que encontra uma mulher assim, uma mulher inteligente, uma mulher sábia, ele encontra um bom tesouro. Então, basicamente, ele está falando, tem um livro histórico que fala que uma mulher virtuosa é uma sorte dupla. Quem encontra uma mulher cheia de virtudes, uma mulher desbloqueada, a verdade é essa, porque as virtudes já estão na mulher, independente se ela nasceu numa família boa, ruim, rica, pobre, se ela teve muitos abusos na vida dela, se ela teve muito sofrimento, a natureza dela é virtuosa. Ela é virtuosa. Então, uma mulher virtuosa é uma sorte dupla. Então, o que pode acontecer? Ah, Lilian, tá, mas tem muita mulher difícil, ela é bloqueada. A virtude dela está bloqueada, esse fluxo de virtude não está agindo na vida dela, né? Então, os textos, tanto os textos históricos quanto os textos bíblicos, eles trazem para nós a importância da mulher. Nos livros históricos, vão narrar a importância da mulher e também esse erro do jardim que coloca a mulher numa questão de inferioridade.
né, que não é real, e é algo para vocês pensarem muito bem sobre isso durante a semana, para que o Senhor possa revelar a sua importância no corpo de Cristo e a sua importância para ele como filha, né? Então, o corpo da mulher, ele é apresentado como a imagem de Deus, então você precisa ver Deus em você, não apesar da corporeidade, mas com ela. O que isso quer dizer? Não é apesar de ter um corpo, eu sou a imagem de Deus. Não, eu sou a imagem de Deus porque tenho um corpo. Porque o que aconteceu nessa separação, assim, entre o santo e o profano? O que fica? Fica que o corpo é ruim, o corpo é a casa do pecado, o corpo é aquele que vai te levar para o pecado, a carne é fraca, né? E realmente, se a carne é alimentada, ela vai dar uma rasteira em nós, mas isso não quer dizer que ela não possa ser convertida, porque a natureza da carne não deveria ser caída, ela deveria ser integral, mas ela, né, como caída, a gente precisa vencer a queda para voltar para onde o Senhor nos quer. Então, não é apesar do meu corpo eu sou santa com o meu corpo. E o ser santa não é essa santidade de se colocar num pedestal, não. É uma santidade de olhar para mim e entender que tudo que Deus fez em mim é para ser santo, é para a glória dele. Então, o meu corpo é importante para a glória de Deus. Então, não é apesar do meu corpo caído, eu sou imagem de Deus. Não, é com o meu corpo eu sou imagem de Deus. A expressão da alteridade, osso dos meus ossos. O que é isso? É a expressão da igualdade. Não estou abaixo nem acima. Eu sou igual. É o lugar da comunhão. Serão uma só carne. É o lugar onde você expressa comunhão com Deus e expressa comunhão com os homens em relação a amizades, né? Um abraço que eu dou numa pessoa, numa amiga, estou aqui do seu lado, eu estou expressando comunhão, e também na relação sexual, na relação marital, que é uma só carne, ser uma só carne. Espaço do sopro divino. Onde que Deus soprou? No homem. Nas narinas do ser humano, o Senhor soprou para que ele se tornasse o ser vivente. Então, esse ar que nós respiramos é o sopro de Deus. Até isso, nós deixamos de lado, porque a gente respira de forma inconsciente. A gente respira de forma automática, mas é o sopro da vida que está entre nós. E tem nos livros históricos, os mais antigos, né, os mais antigos mesmo, dos tempos de Enoque, dos tempos de Moisés, livros históricos que a arqueologia descobriu ao longo dos anos, tem alguns livros que falam que a respiração, você clama ao Senhor enquanto você respira, porque você sopra e você inspira assim, expira, né? Fazendo um som de... E esse é um sussurro de IA. IA, que é o Y, o H e um W, se não me engano, mas é um dos nomes de Deus. Quando você expira o nome de Deus. É como se a sua respiração clamasse o nome de Deus. Constantemente, segundo por segundo, inspirando e expirando, você está clamando o Senhor. Então, não dá para você respirar, viver a sua vida de forma automática, porque é isso que te adoece, porque é isso que te entristece. Quando você respira e expira, você está clamando o nome de Yahvé. Porque o som da sua respiração fala o nome de Yahvé. Então, assim, desde o início, o corpo é teologicamente positivo, ele não é negativo. Ele é chamado à relação, à fecundidade, à presença e ao amor. Ah, Aline, mas eu não tenho filhos, não sei se vou ter, não posso ter. O chamado é a fecundidade. Fecundidade aqui a gente pode falar em vários sentidos. No sentido da gestação, sim, mas no sentido da
do criar as coisas, de fazer as coisas viverem, né, de fazer as coisas virem à tona, sair do campo da imaginação e vir para o campo da ação, é esse chamado aqui, né, a fecundidade, a presença e ao amor. Presença é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Por quê? Porque nós vivemos no automático. A gente levanta, sai, trabalha, faz tudo de novo todos os dias e não se percebe ali onde o Senhor quer nos colocar. O corpo é o lugar da encarnação. Lá em João 1,14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus, ele não nos salva do lado de fora. Ele entra na história pelo corpo de uma mulher. Ele entra na história pelo corpo de uma mulher. O Verbo vem, ele se faz carne, ele vai se despir da sua glória para habitar entre nós, para que a gente possa ver a sua justiça, para que a gente possa ver a sua glória, para que a gente possa ver a sua revelação. Então, Deus vai se revelar no seu corpo. Deus vai se revelar na sua vida, Deus vai se revelar através de você. Então, ele se revela através de você como mãe, como esposa, como alguém que ensina, que ministra a palavra de Deus, como alguém que ministra um louvor, como alguém que tem um trabalho secular, como a gente viu, né, aqui no início. O trabalho, ele foi dado por Deus antes da queda, então o trabalho, ele não deve ser um trabalho fadigante, mas ele não é o tema, né, pode ser um tema para o próximo, mas ele é para ser vivido de forma a glorificar ao Senhor. Então, o meu trabalho, ele não é só mais um trabalho. Não é só assim, eu cuido de pessoas porque isso me sustenta financeiramente. Não, eu estou fazendo o quê? Cuidando de famílias, reerguendo pessoas, reerguendo vidas. Não é só uma moeda de troca. Não, meu trabalho, seja lá o que você faz, você precisa colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, Deus vai glorificar você do lado de fora também. No homem interior né, no exterior, na mulher interior e na mulher exterior. O Verbo se fez carne e se revela a nós através do corpo. Tanto que na ceia do Senhor, né, nós fazemos memória do corpo de Cristo, memória do sacrifício. Isso significa que a salvação passa pelo corpo, o corpo se torna morada divina, como nós muito lemos e repetimos, o corpo é o templo do Espírito Santo, né? O seu corpo é a morada de Deus e é a sua morada também, a sua alma habita nesse corpo. E é bem importante a gente entender isso, que o corpo ele vai ter uma finitude. A diferença é essa, o corpo tem finitude, esse corpo, da maneira que ele tem finitude. Agora, a alma, o espírito não. O espírito volta para Deus que o deu, a alma aguarda a salvação ansiosa, o corpo se torna morada do divino. Jesus consagra a condição corporal humana, quando ele vem em carne. O corpo deixa de ser impedimento espiritual e se torna ponte. Sabe essa questão mesmo que a gente fala, né? É quando a gente é solteira, eu já passei por isso, e ai meu Deus, nossa, que dificuldade e tal. Mas a gente entende que tudo isso é um processo e que também faz parte da nossa espiritualidade. O vencer isso faz parte da nossa espiritualidade, né? O consertar as coisas que estão erradas em relação a outras questões, por exemplo, má alimentação. Eu posso consertar isso? Eu posso consertar isso, né? Nos sábados, sextas, assim, eu sempre tive o costume de fazer alguma coisa diferente. E aí a gente começou esse jejum, né? Para quem não fez e não sabe, um jejum de açúcar, lactose e glúten. E aí a gente perde totalmente a vontade de fazer as coisas, porque você não está comendo, né? Perde a vontade. E aí a gente, na sexta, eu falei, que vontade de comer uma pizza. Aí eu fui lá, né? Falei, gente, mas eu faço uma pizza de pão trigo muito boa, eu vou fazer com a farinha e tal, e vamos ver o que dá. E fiz, e coloquei lá queijo sem lactose, coloquei franguinho, coloquei requeijão sem lactose, ficou maravilhoso. Aí todo mundo comendo.
Aí o meu enteado veio, comeu e tudo. E aí meu marido falou para ele, é saudável. Aí ele falou assim, nossa, não parece. Eu falei assim, é saudável. E aí depois ele veio no domingo, ele falou assim, nossa, comi e não fiquei com aquela sensação, sabe, de empazinamento, sabe? Um trem meio assim. E aí a gente percebe que a gente se cuida mal, porque a gente só faz coisa errada para nós mesmos. E isso vai matando o corpo, e isso é Deus, né? Pode falar, né? Pode falar. Filha, a gente vai no mercado para comprar as coisas aí, tá, sem lactose. Depois, lá embaixo, pequenininho, tá assim, contém leite. É porque, na verdade, tem uma enzima que quebra a lactose. Porque a lactose, o leite contém a lactose. A lactose é uma enzima, tem a lactose e a lactase. Então, essa enzima, ela é quebrada. Eu já tive, Ale, intolerância à lactose. Dizem que não tem cura, né? Mas eu fui curada disso. Por quê? Porque quando eu passei pelo divórcio, que foi muito traumático para mim, eu desenvolvi a intolerância. E era algo, assim, tão terrível, que quando eu tomava o leite, eu ficava tão mal que eu falo que os antigos falavam, minha avó falava, não sei o que lá, deu nó nas tripas. Ficou nó nas tripas. E aí já ouvi alguém falando assim, a fulana morreu de nó nas tripas. Eu falava assim, gente, eu acho que o nó nas tripas que minha avó fala é isso. Porque era uma sensação assim, eu vou morrer. Eu sofria tanto que os meus filhos andavam perto do supermercado e já olhando para mim se eu fosse pegar alguma coisa que tivesse leite, porque eles não deixavam eu comer nada, eles ficavam em cima, eles me viram ter crise terrível. E eles eram crianças. E aí, o que eu fazia? Eu sempre gostei muito de leite, porque meu avô, ele morava na roça, era produtor rural, a gente ia com a canequinha para tirar o leite da vaca, assim, a gente tomar, né? E aí, para mim, era terrível. Pensa numa coisa terrível que era para mim ficar sem o leite, porque parecia que aquilo, hoje eu entendo, que aquele gosto todo pelo leite, pelo queijo, era mais a ligação emocional que eu tinha com meu avô, e o meu avô morreu de uma forma trágica, assim, e aí eu acho que aquilo me prendia a ele, sabe? Então não era o leite em si, mas era a experiência que eu tinha de levar a canequinha para ele trazer o leite, o queijo que ele fazia, essas coisas. E aí, todas as vezes que eu queria comer alguma coisa, eu tinha que tomar um remédio que quebrava a enzima do leite. Então, eu tomava o leite, mas eu já tomava um comprimido antes de consumir, quando eu estava com muita vontade, e um comprimido depois, para quebrar a enzima. Então, não é o leite em si, é o leite que contém essa enzima. Então, quando você lê assim, né, zero lactose, mas contém leite, é por isso. É porque aí, na verdade, eles quebraram a enzima da, daquilo, né? Não deixa de ser algo processado, né? Não deixa de ser algo processado. Mas eu falo assim, por exemplo, eu quero comer uma pizza, então eu posso usar uma opção aqui, porque uma pizza não é uma coisa que a gente come todo dia, né? A gente pode fazer algumas coisas que melhoram isso. E eu falei com a Paula, ela é da minha igreja, né? Ela está lá no grupo também do jejum. E eu falei para ela esses dias, eu falei assim, Paula, eu não quero sair desse estilo de vida mais. Era para ser só o jejum. O seu microfone está desligado. Não, eu estava até comentando aqui, eu falei para o Clayton, eu não quero mudar. Eu emagreci com facilidade, eu estou leve. Mas aí tem Uhum. coisa que é quase impossível não usar. Por exemplo, a tapioca ela fica muito seca sem alguma coisa para umedecer ela ali, né? Tem coisa que não tem como. Aí eu fui ver, contém leite. Eu falei, vou perguntar para a Lília se eu posso esporadicamente pegar alguma coisa desse tipo para fazer uma Sim. receita, né? Entendeu? Uhum. Acaba ficando muito sem opção. Muito. É. E eu tenho pesquisado bastante também, e o queijo parmesão, o processamento dele quebra a lactose.
Então, é algo que você pode incluir também. Então, já dá para colocar na receita, porque Já aí dá dá para uma... colocar. Uhum. Aquele queijo, eu não sei aí em São Paulo se é assim que fala, mas aqui o queijo curado. Queijo curado, a gente chama de canastra aqui. O Queijo queijo canastra. Hã? é o cozido que você está falando? Não, não é o cozido. É um queijo Minas que passa por um processo de cura. Ele é mais firme. É o queijo que a gente costuma fazer pão de queijo. Ah, Ele o também, amarelo. por causa do processo de cura dele, a enzima do leite também é quebrada. Ah, que Porque legal. no processo de cura, aqueles lactobacilos que se desenvolvem ali para a cura, eles se alimentam da lactose. Ah, tá. Entendi. Então, assim, é coisa que a gente tem que buscar mesmo, assim, ficar pesquisando para aprender. Mas é coisa, assim, que a gente vai levar para a vida. E eu tenho sentido exatamente o que você falou. Eu emagreci, eu desinchei, eu desinflamei, meu intestino funciona bem, coisa que não fazia. Eu sofri muito assim, com cólica, eu tenho percebido que tenho sofrido menos, bem menos. E a minha disposição é outra. E eu não estava fazendo exercício, eu comecei depois do jejum também. Comecei, assim, um períodozinho depois. E aí eu percebi, eu falei, gente, eu sou outra pessoa. E aí é que você percebe que você se sente bem, e esse se sentir bem, ele te movimenta espiritualmente. E é só quem faz que consegue viver isso. Então, às vezes, alguém vai ver a aula depois. No início é muito difícil, né, Ale? Porque a gente sofreu. A gente sofreu. E agora a gente já não quer parar mais. Por quê? Porque a gente percebe o benefício do autocuidado. Você Na quer falar? Pode verdade, falar. na verdade, você descobre que você é viciado em muita coisa que não te fazia bem. E aí tem um período de uma certa abstinência, né? E aí a dificuldade de ir no lugar e não ter quase nada no mercado para esse tipo de gente, né? Não tem Uhum, quase nada. Você vai num local, um local de turismo para visitar, não tem quase nada para celíaco, não tem nada uhum. para quem não consome glúten. Então a pessoa ela se vê obrigando a almoçar na hora do café, porque não tem nada. Sim. Não, ontem mesmo eu fui fazer um passeio, né? Eu fui com meu companheiro lá, queria ir para a roça, que tem um sítio, né? Que é Uhum, turístico. E aí eu fui, eu falei, mas eu já vou preparada, que eu sei que não tem. E realmente, chegou lá, nem um bolo de milho que dá para fazer, né? Dá para fazer sim. sem muito processado, não tinha nada para o café da manhã, sem glúten, sem lactose, nada, nem um chá, gente. Então, assim, Uhum, aí eu estava olhando para ele, eu falei, ó, como não é um mercado ditamente barato, ninguém quer saber de investir. E é. aí, quem não tem, né? A gente é porque a gente entrou num propósito, ok, né? Nós estamos vendo os bons, né? Os contras disso, mas e quem realmente não pode? Não tem o direito de sair, Sim, né? sim, Comer, volta, porque tem que sim. voltar para casa Tem, para comer, carregar. tem que ter muita criatividade mesmo. Eu fiz o seguinte sábado. Sábado a gente foi numa cidadezinha aqui perto que teve um Marcha para Jesus. E aí, no final, o pastor quis comer. E eu não estou comendo pão, não estou comendo uma pizza, alguma coisa assim. E aí eles pararam numa lanchonete, e o que a gente faz? A gente vai pela comunhão, né? E aí eu olhei o cardápio e eu falei assim, bom, deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui também. Porque às vezes é chato a gente ficar falando, mas eles sabem que eu estou fazendo, eles não sabem quanto tempo que isso duraria, né? Mas aí o que eu fiz? O cardápio tinha hambúrguer caseiro. E aí eu fui lá e conversei com a moça, falei, olha, eu não como pão, eu não como queijo, não como presunto. Você consegue fazer para mim um hambúrguer? Então, o que você olha? Usa muito a sua criatividade mesmo. Vê no cardápio que tem e vê se eles preparam algo diferente. Então, ela preparou separado para mim, no prato. Ela pôs no prato o hambúrguer, milho, tomate, então você pode colocar um ovo, né? E aí você vai participar daquilo, mas sem colocar algo que você não gostaria ali dentro. E foi assim.
que eu fiz? Eu falei assim, gente, olha, é bom, esses dias também meu marido falou assim, ai, tô com vontade de comer um sanduíche, e ele fica com dó, ele fala assim, eu não vou comer perto de você, você vai ficar com vontade. Aí eu falo assim, eu não fico com vontade. Ele, você vai ficar assim. Eu falei assim, não, pede, pode pedir. Aí eu olhei no cardápio, aí eu tinha o pão, que a gente costuma fazer, né, aquele pão sem lactose. Falei, faz o seguinte, pede um hambúrguer caseiro para mim, eu vou colocar no meio do meu pãozinho, e vou picar um tomate, uma alface aqui, e tá tudo certo. E aí foi o que eu fiz, né? E aí ele comeu o lanche dele lá, ficou satisfeito, que ele queria muito, mas ele estava com dó de mim, né? E aí eu falo, gente, pode comer à vontade. Eu gostaria que vocês não comessem, né? Que vocês entrassem nisso também, porque eu sei o tanto que tem me feito bem. Mas pode comer o que vocês quiserem, mas eu não vou fazer. Então, são coisas, assim, que realmente têm mudado a minha vida, e eu tô olhando para mim, e olha que eu não sou uma pessoa que tem autoestima baixa, não. Mas eu tô olhando para mim, assim, com tanto orgulho de mim, de ver, assim, em pouco tempo, aquelas gordurinhas, assim, sabe, secando, secando, e você percebe no espelho, você tá percebendo, e eu não tô fazendo muita coisa. Só tô olhando mais para mim, né, dando mais importância para mim. E isso agrada a Deus, né? Isso é integral. Isso tem a ver com tudo, tem a ver com tudo. Isso vai melhorar a forma como a gente se posiciona com a sexualidade, a forma que a gente se posiciona na comunhão com Deus, na gratidão de ter esse corpo, né? Isso glorifica a Deus. Então, Jesus, ele vai consagrar a condição corporal humana. Quando ele vem em carne, ele fala, é importante, por isso eu vou em carne. Porque ele poderia ter criado um outro mecanismo, né, de salvação. O corpo deixa de ser um impedimento e ele vai se tornar a ponte. Então, a encarnação é a maior afirmação da dignidade do corpo humano. Se Deus assume um corpo, nenhum corpo pode ser visto como impuro, menor, indigno ou vergonhoso. Isso foi coisas que colocaram em nós. E às vezes a gente vai passar gerações acreditando nisso, que o corpo é ruim, né? Que o corpo é horrível. Não, o corpo não é horrível, ele faz parte do processo de salvação, ele faz parte daquilo que Deus determinou para nós. Amém? Alguma pergunta ou alguma contribuição? Ô Lília, esse estudo de agora, ele vai agregar muito, porque a gente está olhando muito para o físico, só que se for ver, quando você cuida do físico, igual você acabou de falar, ele abrange o espiritual. Eu voltei para a academia, até porque começou a sobrar energia, né, na troca Sim. de alimentação, começou a sobrar Uhum. energia. E essa sobra de energia, ela me fez a repensar. Bom, eu vou fazer 40 anos e eu sinto dor para tudo quanto é canto, porque já trabalhei demais, né? Muito precoce na vida. E eu falei, eu vou voltar a treinar. Só que agora não é para exibir, agora eu estou voltando para cuidado. Você Sim. começa a olhar diferente. Eu acho Uhum. que, eu acredito que seja o Espírito Santo dizendo, olha, sua carne, ela está bem acima da sua idade fisiológica, então é melhor você tentar equilibrar as coisas aí. Como? Vai se exercitar. E eu fui vendo, eu nem. Das outras vezes eu divulgava, brincava que eu estava na academia, não sei o quê, mas dessa vez eu vi a maturidade, digamos assim. Uhum. Não, não como porque ai, que meu corpo tem que ficar maravilhoso, não, é porque eu estou precisando, é porque tem que equilibrar as coisas. Eu acredito que seja o tratamento de Deus. A gente leva Deus só para o espiritual, mas é igual, esse estudo está mostrando que ó, a salvação passa pelo corpo. Então, o corpo tem que ir bem para que a salvação passe por aqui. Sim, 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 exatamente, exatamente. A salvação passa pelo corpo. E eu creio que essa seja uma dificuldade que o ser humano tem ali, de ver, de se ver como integral. Se você perceber bem, o que a gente faz? Tem aquela pessoa que gosta muito do exercício físico e fica presa só no exercício físico e ela coloca a energia dela toda naquilo ali, tudo que tem de corrida, de caminhada, de academia, de suplementação, de tudo, ela faz tudo pelo corpo. Aí ela fica realmente com um corpo muito bonito, mas a alma dela
está gorda, né? Vamos colocar assim. A alma dela está obesa, né? Ela é triste. Acaba que o exercício físico é a fuga emocional que ela tem, porque a alma dela está pedindo uma coisa que ela não está conseguindo equilibrar. Então, ela não cuida da alma, ela cuida só do corpo. Com isso, o espírito fica negligenciado, porque aí ela não tem uma espiritualidade saudável. Ela pode até ser uma pessoa que cuida do corpo, vai na igreja, trabalha na obra, faz isso, faz aquilo, mas se a alma dela estiver ali descompensada, ela sempre vai ficar sentindo aquele vazio. Então, é o cuidado que a gente cuida, assim, essa parte é mais importante. Ou, às vezes, a gente vai ter aquela pessoa que faz tudo na igreja, fala assim, não, eu sou de Deus, eu tal e tal, mas não liga para o corpo. Tem um missionário que morreu muito cedo, ele morreu, acho que com 29 anos, acho que foi com 29 anos. E no leito de morte, ele fala isso, que Deus deu para ele uma mensagem e o cavalo. Ele gastou os poucos anos da vida dele entregando a mensagem e negligenciando o cavalo. Então, agora o cavalo estava morrendo e a mensagem não poderia ser entregue mais. É forte. É forte. Então, não adianta, às vezes, eu ser uma mulher super espiritual da obra, fazer acontecer, se eu não cuidar do meu corpo, que é o cavalo que vai entregar a mensagem. Né? Verdade. Então, não vai adiantar, porque não vai ter voz, Deus vai ter que levar tudo, porque o meu corpo não vai dar conta. Né? Então, é isso, Deus nos desperte para cada vez mais ter esse cuidado integral da nossa vida e entender que a gente ocupa um lugar, o lugar é nosso, é para nós mesmo, outro não ocupará o mesmo lugar. Entender sobre a criatividade que Deus nos deu, a inteligência que Ele nos deu e o governo espiritual que Ele nos deu como mulheres. Como mulheres, para fazer diferença realmente no tempo em que nós fomos plantadas, né? Vamos orar para encerrar? Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu um corpo, o Senhor nos deu uma voz, o Senhor nos deu, ó Pai, sabedoria, inteligência e criatividade, e acima de tudo, o Senhor nos deu o governo espiritual. Pai, que nós possamos usar com sabedoria todas essas ferramentas que o Senhor nos concedeu. Que em nome de Jesus o nosso trabalho, Senhor, a nossa casa, tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos possam manifestar essa glória e essa graça do Senhor que foi derramada sobre nós. Em nome de Jesus, nós te adoramos, te engrandecemos e te glorificamos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a semana de vocês. Eu vou colocar um devocional para a gente seguir meditando, né, nesse tema até a próxima segunda. Eu creio que a gente vai ficar, pelo menos aí, talvez até o final do ano nesse tema, porque tem tanta coisa aqui dentro, tanta coisa, né? Então, na próxima segunda nós estamos de volta, e eu vou deixar o material devocional também ainda hoje com essa gravação no grupo, tá bom? Deus abençoe, e até a próxima, né? Se Ele nos permitir.